Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Segundo dados do Ministério da Saúde, 3.000 pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Isso significa uma pessoa se mata a cada 40 segundos. É um número absurdo, né? E para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o médico e psicólogo Roberto Debski. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Grato por poder vir aqui divulgar esse assunto que é tão importante. Sem dúvida. Eu que agradeço a sua presença, realmente é muito importante. Inclusive, a gente começa aí dando uma olhada numa arte que a gente preparou, porque os números são realmente impressionantes. Olha só, Santos lidera o ranking das cidades brasileiras em que mais se comete o suicídio. Foram 28 em 2017, que equivale a um suicídio a cada 15 dias e 58 tentativas. Já em Campinas, o suicídio cresceu mais de 1000%. De 27 casos, foi para 323 em um ano. Por que um número tão alto, doutor, na sua opinião? Bom, existe uma série de fatores que levam uma pessoa ao suicídio e às tentativas de suicídio, né? Geralmente são jovens, adultos e idosos que também têm um grande número de suicídio e tentativas, que de alguma maneira buscam interromper o seu sofrimento. Muitas vezes não querem interromper a vida, mas aquele sofrimento interminável, aquela falta de perspectiva, perda de sentido da vida, muitas vezes ligada a doenças como a própria depressão, depressão grave. Então, as pessoas não veem uma alternativa, não conseguem passar isso, se comunicar com outras pessoas, poder dividir essa sua angústia, esse sofrimento, e acabam optando, de alguma maneira, por essa medida que é drástica e irreversível, né? Doutora, agora até uma questão que eu tenho curiosidade em saber, não sei se através dos seus estudos o senhor conseguiria me responder. A pessoa, na hora em que vai cometer o suicídio, aquilo foi planejado? Ela pensa, vou subir em tal andar, me jogar dali porque ali é alto ou não? Sim. É uma coisa súbita que vem e acaba fazendo. Muitas vezes é um impulso súbito, mas muitas vezes é um planejamento durante longo tempo. E, inclusive, essa pessoa pode dar pistas sobre isso. Certo. E os seus parentes, pais, no caso de jovens, familiares, amigos, se tiverem essa percepção, eles podem captar essas pistas e talvez intervir de alguma maneira. Quais seriam essas pistas, doutor? Então, muitas vezes mudanças de comportamento, né? A pessoa fica mais retraída socialmente, ela se fecha, não se comunica como se comunicava antes, às vezes fala sobre, eu vou terminar com tudo isso logo, esse sofrimento vai acabar. São palavras que às vezes a gente pode captar e perceber que existe alguma coisa diferente. Essa pessoa está talvez num sofrimento e pode vir a tentar alguma coisa, mas as pessoas às vezes não têm essa percepção. Então, e muitas vezes a pessoa também não demonstra nada, né? A gente ouve casos até da pessoa falar, nossa, mas ele estava tão bem ontem à noite, estava tão feliz. Não demonstra casos, esse problema. Tem muitas pessoas que não demonstram, ou então o que demonstraram os outros não perceberam. Não é? E muitas vezes a gente sabe que as pessoas se comunicam através das suas máscaras, né? Sim. Elas querem aparentar que está tudo bem, se escondem um pouco, o mundo né? é perfeito. Hoje em dia a gente tem isso, né? Sim. As pessoas precisam demonstrar que está tudo maravilhoso. Então, as postagens nas redes sociais, as famílias são perfeitas, o mundo é perfeito, a nossa vida é perfeita. E a gente sabe que isso não é uma verdade, né? A vida tem coisas positivas, coisas negativas, e às vezes as pessoas não sabem lidar com esse sofrimento e precisam mostrar que tudo está de uma maneira maravilhosa e que na realidade não acontece. É o que eu costumo falar, né? Problema todo mundo tem, mas Com dificilmente certeza. a pessoa demonstra isso em redes sociais. E o senhor acha, então, que as redes sociais ajudam aí a esse comportamento, a esse número tão alto? Então, as redes sociais são uma maneira de a gente divulgar informações, da gente postar a respeito da nossa vida, buscar de alguma maneira ser olhado, ser admirado, sentir que tem um valor. Então, esse é um dos lados das redes sociais. E a gente tem que olhar para isso, né? Não é algo real. Sim. As pessoas hoje ficam adictas, viciadas em receber curtidas, em receber aprovação. Então, no fundo, isso é algo que demonstra uma carência. Sim, uma carência fuga, infantil, né? Uma busca de ser aprovado, uma falta de percepção do seu próprio valor. Então, é como se o outro tivesse que mostrar o valor que eu tenho. Certo. E claro que a gente interage, vive junto com as outras pessoas, mas esse não é o único parâmetro que serve para nos avaliar. Sim, e aí a pessoa acaba se comparando a vida que aquela outra pessoa leva e no caso você não. E o que a gente poderia atribuir a esse número tão alto em Santos, doutor? Porque é a cidade que lidera aí o ranking de suicídios em todo o país.
Então, pode ser vários fatores. A gente sabe que a vida, às vezes, na região está difícil, a falta de perspectiva. A gente vê muitos jovens que não se encontram aqui uma colocação profissional, tem que sair daqui. Então, a região passa por problemas, como todo o país, Sim. e até o mundo também. Isso pode refletir, inclusive, o aumento da visibilidade dos casos, das notificações, que também servem para aumentar essa estatística. Talvez antigamente não fosse tão notificado ou não fosse tão visto dessa maneira. E a gente tem que lembrar que, além do suicídio e das tentativas que são vistas, muitas mortes, por exemplo, mortes trágicas, acidentes de carro, de automóvel, né? Elas têm ligação com o fator suicídio e muitas vezes não são vistas dessa maneira. Entendi. E a gente viu, inclusive, falando de Santos, um caso anteontem aqui na região também, em uma escola em que um estudante do primeiro ano se jogou. Não faleceu, graças a Deus, está internado, mas assim, o ambiente escolar, a gente tem visto isso acontecer muito no ambiente escolar. Por quê, doutor? Os jovens estão passando por uma crise muito grande, né? As famílias em geral. Nós temos muitas vezes jovens que estão em casa, os pais aparentemente acham que está tudo bem, não sabem o que esse jovem está passando, o que ele está fazendo. Hoje em dia se fica muito, né, nas redes sociais, celular e tudo mais, e as pessoas às vezes estão no mesmo ambiente, mas não se comunicam. Isso. Então esse jovem não é visto. Os pais não sabem o que ele está fazendo. A gente não fala isso para gerar culpa nem nada, mas os pais às vezes não sabem o que esse jovem está tendo contato. Ah, está tudo tranquilo, ele está lá no quarto dele, mas ele está tendo contato talvez com grupos ou com aspectos da rede social que incentivam esse tipo de comportamento, como a gente vê aí, que Baleia Azul e tantas outras jogos, exatamente, jogos, então, de desafios, né? Exatamente, às vezes olhar para o jovem e perguntar o que está acontecendo, se você está bem, ter uma escuta, participar mais, né? Como antigamente as pessoas falavam, conversavam mais, hoje em dia fica muito mais na questão do isolamento, mesmo em conjunto. Então é algo que tem que ser olhado, os pais perceberem, a família perceber, a escola. Todos têm que estar unidos, né, para olhar para esse jovem, porque o jovem está numa fase em que ele precisa de aprovação, ele precisa ter o sentimento de pertencimento ao grupo, e muitas vezes os jovens hoje não estão sendo preparados adequadamente para a vida. Para encarar a vida. Para encarar a vida, então vivem em bolhas de ilusão, acham que tudo que eles querem, como é na família, tem que acontecer no mundo lá fora, isso não acontece, Exatamente. O mundo não vai aceitar tudo o que eu quero. E esse jovem às vezes não sabe lidar com a rejeição, com as frustrações, com seus limites. Então os jovens, aliás, desde a infância, precisam ser preparados para crescer com resiliência. Sim. Saber que há limite, que a gente tem que ter responsabilidades. E que a vida, né? lá fora não é a mesma A vida dentro lá de fora casa, não é de né? casa. Então, se a gente não tiver esse preparo em casa, na hora que o jovem for para o mundo, ele vai lidar com uma dura realidade e muitas vezes não tem o preparo pessoal e a resiliência para encarar isso. E às vezes busca fugir da vida por conta disso. Sim. A gente vê aí uma outra arte também, que mais de 50% das pessoas que se suicidaram sofriam de depressão. E a depressão tem idade, doutor? Depressão não tem idade. Não, né? A gente vê que a depressão pode ocorrer em qualquer faixa etária, e a depressão tem muito a parte física, fisiológica e química, mas também tem a parte que se conecta, que é a parte psicológica, o sentido da vida. Quando uma pessoa tem depressão, ela está muito focada no passado. Por quê? Porque lhe falta perspectiva de futuro. Você não vê uma pessoa depressiva ter projetos, planos e ter ideias de fazer alguma coisa no futuro. Então, ela perdeu a perspectiva de vida, ela perdeu, vamos dizer assim, seus projetos de futuro e precisa se reconectar com isso. Sem dúvida. E agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor até para saber, a gente fala muito de depressão, desses tipos de quadros, mas e no caso o álcool e a droga, que a gente sabe também que é um problema enorme aí na nossa sociedade, ele potencializa esse problema na pessoa que já tem uma depressão, por exemplo? Sim, com certeza. O álcool, as drogas, elas têm um efeito psicotrópico, não é? O jovem ainda está com seu cérebro em formação, né? Então, por estar com o cérebro em formação, o efeito das toxinas, do álcool, das drogas é maior no jovem e você perde muitas vezes esse contato com a realidade, né? Muitas vezes a droga e o álcool é uma fuga para uma realidade difícil e a gente sabe que o pertencimento de grupo dos jovens faz com que ele busque muitas vezes esse comportamento, porque se não aderir, ele vai se sentir isolado e
o sentimento que precisa pertencer é muito forte. No caso dos jovens, até mesmo os idosos, é muito importante o papel da família, né, doutor? É Sim, importante a gente deixar esse recado como aí pro núcleo, pessoal, né, prestar como atenção em base, tudo. exatamente. A família é a base, né? É de onde nós nascemos, e as questões da família, o pertencer a essa família, as questões de hierarquia, que a gente vê que hoje as crianças são colocadas até num patamar maior do que os pais, comandam a casa, isso é muito ruim para essa criança, porque ela perde essa perspectiva do lugar dela, não é? Então, esse equilíbrio de troca de família, de pais e filhos, que tem a ver tudo isso com as leis sistêmicas da vida, não é? Sim. Precisa ser observado, e os jovens precisam ser educados nisso. E a função dos pais, dos avós, dos cuidadores, levar esse jovem a crescer de uma maneira saudável para que ele possa encarar a vida, né? Encarar a vida de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, enfrentando os desafios, né, doutor, com o princípio da realidade. Tá bom, doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu Conversei agradeço. com o médico e psicólogo Roberto Debski. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.